Olá pessoal, eu sou o professor José Bezerra Menezes Filho e tenho uma série de videoaulas aqui no canal do YouTube. Eu moro aqui no estado da Paraíba, no litoral, né, do Brasil. Então, nessa aula a gente vai falar sobre uvos de relé de sobrecorrente. Então, vamos colocar aqui para começar. Bom, então, os relés de sobrecorrente, eles trabalham com a curva que relaciona o tempo com a corrente de acordo com, basicamente, com quatro características, como vocês estão percebendo. A característica de curva muito inversa, a característica de curva extremamente inversa, curva inversa longa, curva inversa curta. Então, cada uma dessas características tem uma equação particular. Então, vamos ver essa aqui, essa curva muito inversa. O tempo em segundo é dado por essa equação. Essa equação envolve o dt, que se chama dial de tempo, tá bem? E envolve o I sobre IP, que é o múltiplo da corrente de atuação. Então você veja o seguinte, quando você vai dimensionar seu relé, você vai escolher qual a sua corrente de atuação do relé. Então imagine que seja 20 amperes. Então essa equação aqui, ele vai lhe mostrar qual o tempo que o relé vai disparar, né, de acordo com a corrente que você tiver em relação aos 20 amperes que você colocou. Então se você quiser saber qual o tempo para 30 amperes, você coloca nessa equação 30, IP igual a 20, então 30 dividido por 20, resolve isso aqui, menos 1, então fica 13,2 dividido pelo resultado que você obtiver aqui, multiplicado pelo 1 dial de tempo, tá bom? Então veja que esse valor aqui, que está no numerador, ele é um valor apropriado para cada curva, como vocês estão percebendo. Aqui é 13,2 para muito inversa, aqui é 80 para extremamente inversa, aqui é 120 para inversa longa, e 0,05 para inversa curta. Ao mesmo tempo, no denominador, o múltiplo da corrente de atuação também vai ser submetido a um fator exponencial aqui. Então aqui ele não tem, é o fator 1 mesmo, aqui é o fator 2, né? Aqui é o fator 1 e aqui é o fator 0,04. Bom, faltou falar do dial de tempo. O dial de tempo, ele é um valor que você coloca aqui e vai lhe dar a velocidade com que ele vai atuar. Então, os fabricantes geralmente consideram esse dial de tempo iniciando em 0,2 até o número 2. Então, você tem vários diais de tempo aqui, 0,2, 0,3, 0,4, sucessivamente até 2, tá bom? Então, quanto menor o dial de tempo, mais rápido o seu relé vai atuar, de acordo com o múltiplo da corrente de atuação. Então, vamos para esse nosso caso aqui do extremamente inverso, né? Então, o que é que vai acontecer? Se o dial de tempo for igual a 0,2, ele vai dar um tempo de atuação muito menor do que se o dial de tempo fosse igual a 2. Tá bom? Então, quando você vai trabalhar com o relé, você vai ter que dimensionar qual a curva que você vai ter que escolher, se é essa, essa ou essa. E além disso, dentro da curva você vai escolher qual é o seu dial de tempo. Tá bom? Isso para quê? Para fazer a coordenação, para fazer com que quando ocorrer um curto-circuito, ele vai atuar no tempo certo para fazer a coordenação de proteção com o elemento de proteção que vem antes dele. Então, se você estiver trabalhando numa subestação de um consumidor, geralmente a gente escolhe a curva extremamente inversa porque a concessionária, no geral, isso tem que ver caso a caso, trabalha com uma característica muito inversa. Então,
essa curva aqui é mais rápida do que essa. Então, para o mesmo valor de múltiplo da corrente de atuação, esse tempo aqui é menor do que esse. Então, se esse tempo é menor do que esse, significa dizer que esse relé aqui, vamos supor, vamos chamar isso aqui de relé 2, e aqui é relé 1. Então o relé 2 vai atuar antes do relé 1, tá bom? Então aqui dt é igual ao dial do tempo, e isso sobre P é o múltiplo da corrente de atuação. Vamos mostrar uma curva. A curva que a gente mais trabalha é essa aqui, extremamente inversa, porque é a curva que é utilizada em relé de subestação particular. Então a gente está aqui, veja. Essa curva foi plotada com na vertical, ele foi dado em logarítmico aqui, tá bom? O espaçamento aqui, ó. E na horizontal também. Então aqui você tem 10 vezes a corrente de atuação. Aqui é a corrente de atuação. Veja que a corrente de atuação, quando você coloca, ele só vai atuar depois de um tempo, ó, depois de um determinado valor da corrente de atuação. Se você colocar aqui, se determinar que é 20 amperes, veja que o tempo é muito alto. Aqui dá 1000 segundos. Aqui é 100 segundos, aqui é 10, aqui é 1 e aqui é 0,1 segundo, tá bom? Então, vamos pegar essa primeira curva aqui azul. Essa primeira curva aqui azul, ela se refere ao dial de tempo 0,2. 0,2. E essa última curva aqui se refere ao dial de tempo 2. Tá bem? Então, veja, significa dizer que se você escolher o dial de tempo de 0,2, se o múltiplo da corrente for 10 vezes o valor de atuação, imagine que você colocou aqui o valor de atuação, você escolheu como 20, então 10 dá 200. Então 10 vezes, para 10 vezes a corrente de atuação, ele daria aqui, ó, nesse ponto, fugiu, nesse ponto aqui, ó, ele está, desculpe, esse ponto aqui, ele estaria mais ou menos entre 0,1 aqui e aqui é 1, né? Então, aproximadamente aqui é 0,3 segundos, tá bom? Imagine que se você tivesse colocado o dial do tempo igual a 2, então vamos subir aqui, ele ficaria mais ou menos aqui 1, veja que isso aqui é logaritmo, 1,2 mais ou menos, tá certo? Então o dial de tempo vai dizer a você qual o tempo que você tem que atuar. Muitas vezes você pega esse gráfico aqui de um fabricante e pode utilizar ele para dimensionar sua proteção. Mas às vezes também é importante você saber construir um gráfico desse. Vamos ver aqui como é que eu construí esse gráfico. Eu plotei esse gráfico aqui pelo Silab. Então vamos atrás do Silab. É um programa muito útil para a gente resolver isso aí. Eu vou primeiro colocar os valores vou criar um vetor que tem os múltiplos da corrente. Então ele vai começar com 1.1, ele vai de 0.01 até 20, tá bom? Então aqui vetor, vamos recordar, aqui ele vai até mais ou menos 20, certo? Vamos deixar ele aqui porque a gente fica acompanhando. Pronto, vamos deixar aqui que fica mais fácil de ver. Então, eu vou criar o eixo X, tá bom? Aqui vamos ver aqui, afastar um pouco. Então,
o eixo, eu criei o eixo dos múltiplos da corrente e vou determinar o K, os vários K's. Eu criei um vetor chamado K que começa com 0,2, vai até 2 no intervalo de 0,1. Aqui eu estou determinando o comprimento, essa expressão aqui, esse comando é para você determinar o comprimento de C, ó, que a gente vai utilizar esse comprimento. E o CK ele permite obter o comprimento de K. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma curva para cada K. Então eu vou colocar uma variável J, variando de 1 até CK, se lembra que CK é o comprimento do K. Então ele vai ser 1, 2, 3 até, tem 10 valores, então vai ter até de 1 até 10, vamos supor, tá bom? E aqui coloco um novo índice, é o índice I, aqui é o índice J, aqui é o índice I. No índice I eu vou varrer os valores de corrente, tá vendo? Ele vai de 1, o índice de 1 até CL, CL é o comprimento do múltiplo da corrente, do C. E aí agora eu faço tempo extremamente inverso, aí vou formar, na verdade, como eu quero plotar tudo num gráfico só, eu estou formando uma matriz. O primeiro índice é o I, que é da corrente, e o segundo índice é o J, que é do K. Então, para cada J aqui, ele é uma curva dessa. Então, J igual a 1 é a primeira curva, J igual a 2, a segunda curva, e assim sucessivamente, tá bom? Então, para J igual a 1, vamos fixar isso aqui, J igual a 1. Então, ele vai trabalhar o tempo de atuação de acordo com a corrente. Então, vamos fixando essa azulzinha aqui, que é 0,2. Então, a cada valor de múltiplo de corrente, eu vou obter um valor de T. A cada valor, obtenho outro valor de T. A cada valor, outro valor de T. E assim sucessivamente. Então, eu monto a primeira minha. Quando eu coloco o J igual a 1 aqui, eu estou colocando o K de J, né, que é 0,2. Então, eu estou determinando essa curva. Quando termina de calcular essa curva, o J varia para 2, aí agora ele vai pegar essa outra curva e assim sucessivamente. Finalmente eu faço o plot. Plot aqui, eu posso colocar plot 2D aqui também, tanto faz. Mas tudo bem, já executou dessa forma. Então plot C, quer dizer, o múltiplo da corrente e o tempo de atuação na vertical. Dou um X-grid aqui e estabeleço o label, tá vendo? X-label é igual ao múltiplo de IP, tá aqui, múltiplo de IP, apareceu. Y de label, tempo de segundo aqui, tempo segundo, tá? Bom, mas não para aí. Se eu fizer executar isso aqui, ele não vai colocar em logaritmo aqui, nem vai colocar logaritmo aqui. Então o que é que eu faço? Quando ele aparecer a janela gráfica aqui com o seu gráfico de tempo corrente, você vem aqui em editar e vai buscar a propriedade dos eixos, certo? Vai aparecer essa janela e aí você vai ver o seguinte, olha, veja, aqui no eixo X para cá, você pode escolher, ele vem como linear. Então isso aqui, a curva não ficaria assim não, ela ficaria muito diferente, né? Veja, ó como ela ficaria, tá? Mas aí a gente opta por log, então ela vai ficar dessa forma. E no eixo Y também a gente opta por log. Se ele fosse linear, ó como ficaria, você não conseguiria ver direito. Vamos colocar os dois linear, que você não tem como ver direito as coisas. Então aí você coloca os dois log aqui e log aqui. Então fica dessa forma mais visível. E bom, mas aí não para não. Aí o que é que acontece? Vamos para o X aqui. Você aperta no tickets,
Tix. No Tix aqui, ó, aí você vai escolher, para cada valor que aparece aqui, você vai escolher o que é que tem que aparecer aqui. Por exemplo, o valor 10, eu quero que apareça 10 aqui. E foi o que eu fiz. Pronto. Para o valor de 10, 10. Valor de 5, 5 e assim sucessivamente. Se eu quisesse acrescentar mais pontos aqui, eu poderia colocar aqui insert, tá vendo? Aí eu insiro aqui e faço quantos pontos eu quiser, tá certo? Muito bem. E no Y também, ó, né? Que você vai acrescentar aqui, tá certo? Isso é bom porque se aparecesse qualquer outra coisa aqui, você poderia mudar, mas não se aplica no nosso caso aqui, tá bom? Aqui o ticket eu só usei mesmo para você aumentar a quantidade de apresentações que tem aqui. Então é isso, pessoal. Aí você tem uma curva, né? Como vocês estão observando, uma curva, cada uma dessa curva é um K diferente. Essa curva aqui é extremamente inversa. Ela relaciona o tempo em segundo com o múltiplo de t. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que já tiverem assistido essa aula. Se tiverem gostando, sinalizem, por favor. Muito obrigado.